noite a todos. Rogamos a Deus, a Jesus, que nos abençoe e nos ampare mais uma vez. Bem provável que a maioria, embora eu falei aqui várias vezes, talvez a maioria não me conheça. E o Henrique me conhece há mais tempo, o Navarro, pessoal. Será que depois que o Navarro leu esses nomes, que vão fazer palestra aí, de segunda para frente, e o mês de janeiro, se ele avisa antes, acho que eu inventava uma desculpa qualquer. Divaldins, esse pessoal aí, né, são tudo os oradores, né, estudiosos da doutrina. Mas vamos lá. Então, esse pessoal que ele citou, inclusive o Navarro, são expositores da doutrina espírita. E eu sou um contador de causa, né? Um caipira, formado no cabo da enxada, que gosta de bater papo. Nós vamos tratar hoje, mais uma vez nessa casa, do item caridade. A caridade, segundo a entendia Jesus, conforme Kardec interroga as entidades veneranas, em O Livro dos Espíritos, na questão 886. Por diversas vezes eu costumo citar um médium Chico Xavier. Eu não prego chiquismo nem emanuelismo, mas foram as criaturas na Terra em que eu tive a felicidade de, por um certo período, acompanhar. E não dá para não emocionar. Quando a gente convivia com o Chico, recebia um abraço dele, ou mesmo depois de um certo período longo da sua desencarnação, entrar em contato com os lugares onde que ele fundou ou trabalhou. Quando a gente fala em caridade, é muito amplo, por mais que a gente tenha compreensão, ainda nos falta conhecimento da caridade. Tanto isso é verdade que um dia o Chico chegou no centro e falou assim: olha, gente, hoje eu tenho uma novidade para vocês. Você conhece a história ou não? Espírita geralmente é curioso, né? Então, quando o médium Chico Xavier chega no centro e fala assim: hoje eu tenho novidade, geralmente o pessoal pensou numa mensagem nova, algo desconhecido. E terminou esse trabalho, vamos perguntar: ô Chico, e a novidade? E ele dava a impressão que não estava entendendo a pergunta. Ô Chico, o senhor não vai falar sobre a novidade? Ah, sim, vou. Então fala para nós, Chico, qual a novidade? Qual a mensagem nova? Ah, chama Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu prefiro entrar nessa linha, né? Porque é mais fácil e onde é que meu nível de conhecimento consegue atingir. Eu sempre pesquisei e tive a felicidade de conhecer diversos médiuns nessa encarnação. Frequentando em Uberaba, conheci diversas pessoas interessantes, artistas famosos, enfim, trabalhadores ou simpatizantes da doutrina. Mas eu não conhecia ainda Pedro Leopoldo. Eu tenho um amigo meu, padrinho de casamento, que há muito tempo fiscal lá em Belo Horizonte. Visitei algumas vezes lá, mas 2 anos atrás, estava só eu e a esposa, falei: vamos passar uns dias, aproveitar o carnaval agora, conhecer a cidade histórica, vamos no centro do Chico lá em Pedro Leopoldo, vamos. E o cara me esperando lá, coitado. Amigo, e meus amigos, graças a Deus, amigos de verdade, são espíritas. Então a doutrina, para mim, algo abençoado. E a gente andou vários lugares lá. Eu fui conhecer onde Chico viu Emmanuel pela primeira vez, a cachoeira, onde vai ser o memorial lá, hoje, de Chico Xavier. Deve estar pronto, faz quase 3 anos que eu estive lá. É uma obra grande. E fui também
no centro espírita, onde o Chico frequentava, biblioteca, mas o que mais me chamava a atenção foi a fazenda modelo. Eucalipto gigante, onde o Chico caminhava, chamava de catedral, era uma extensão mais ou menos de uns 500 metros, eucalipto não, bambu, melhor dizendo, de um lado e do outro, o Chico fazia caminhada ali. O horário estava se esgotando, eu cheguei quase 5 horas, fechava 5 e pouquinho. A pessoa que cuida, doura, desse museuzinho da fazenda, o Recanto Chico Xavier, chama-se Janete, muito simpática. Me identifiquei, meus amigos também, o Raul, a esposa, eu, minha esposa. Ela foi mostrando para mim onde o Chico trabalhava, o quartinho dele, a maquininha da datilógrafo. O Chico era um caboclo, né? Andava, pegava a charretinha dele para andar para lá e para cá e trabalhar na fazenda. Depois de um certo período, ele mudou, o trabalho ficou mais lá na cidade, em Pedro Leopoldo. E onde ele fazia os trabalhos dele na casa espírita. Todo o processo de caridade, informando as pessoas, enfim, a melhor maneira de seguir Jesus. E teve uma época, apesar de todo o preparo mental, espiritual, Emmanuel orientou que ele precisava de um lugar mais tranquilo, a fim de que pudesse escrever uma obra que exigia muita concentração. Como o Chico tinha diversas pessoas que iam ao centro, do Brasil inteiro, todos os horários, o Emmanuel orientou: Chico, você trabalha no centro tal dia, e pelo menos 4, 5 dias por semana você precisa do lugar separado. Então ele achou o melhor lugar na fazenda. Um quartinho simples, onde o nível do piso fica 20 centímetros abaixo do lado externo. Esse livro, Paulo Estevam. O Chico tinha um certo receio. Meu Deus, na escuridão da noite, vir de charretinha, voltar, escrever o livro ali, até certas horas da madrugada, Emmanuel falou assim: não tem problema, vou dirigir um amigo. Quando o Chico pela primeira vez chegou, segundo a Janete, para começar a escrever o livro, apareceu um sapo. E o Chico Xavier tinha aversão a sapo. Ele, chutar não era o jeito dele, porque é muito caridoso. Então ele procurou um pedaço de madeira, um pau que pudesse, de uma certa forma, delicadamente, respeitosamente, tirar o sapo do caminho. Parece Emmanuel falando: não, esse é um amigo, a fim de que você possa começar a compreender e exercer a caridade. Então, todos os dias o Chico chegava, o sapo estava na porta. Ao que o Chico terminava, abria a porta, o sapo saía e ia embora. No outro dia o sapo voltava, e assim foi. Até o último dia, até o último ponto do livro. Então Chico fala que ali começou a entender melhor o que seria caridade. Nos conta Janete que na hora da despedida, me perdoa a emoção, o Chico começa a agradecer ao sapo, na condição de irmão inferior. Talvez não compreendia as palavras, mas sentia já a vibração. Por ter seu amigo de todo o tempo, até colocar o último ponto no livro. Estando em Uberaba, por diversas vezes no Bacateiro, eu via muitas vezes o Chico, na prática da caridade, dar uma pequena cesta. Na verdade, Pássaro Preto naquela época é muito próximo do grupo da Espírito da Prece, não tinha asfalto. Eu até encravei um fusquinha que eu tinha na porta do centro do Chico. E os recursos eram muito pouco. E os amigos levavam o centro para o Chico, levavam para o centro, levavam para casa e assim por diante. Todo sábado, em torno mais ou menos das 2 horas, 2h15, o Chico chegava no centro. Então distribuía ali alguns pães, e ele tinha no paletózinho surrado, no bolso ou algibeira, conforme fala o mineiro, um pouco de dinheiro.
Então ele dava o pão, a cestinha ali, 30, 40 pessoas aproximadamente, não era muito demorado, e algum dinheiro. Mas de uma forma tão caridosa que não queimava a mão de quem recebia. Era algo muito interessante. Como eu sou sempre muito curioso, estava na fase da mocidade, né? Louco para compreender as coisas, se aproximava bem, dava um pouquinho de trabalho. O Chico tinha uma técnica de enfiar a mão no bolso, tirar o dinheirinho, punha a mão da pessoa, apertava, né? E beijava. A pessoa beijava. Eu falava assim, mas que gozado, né? Esse mineiro não tem pressa. E o Chico não tinha pressa. Era muito calmo, muito tranquilo naquilo que fazia. E parecia que não acabava nunca, mas acabava. Começava 2, 2h30, 3 horas, não tinha hora para acabar. Acabava 5, 15 para 5, 5 e pouquinho. Que ele tinha que ir descansar um pouquinho, quando é 7h30, tinha continuidade da psicografia. Era sexta e sábado. Sábado, um pouquinho mais cedo, autografava os livros lá, dezenas, centenas de livros, a pessoa vinha embora e assim por diante. Eu comecei a analisar como é que se pratica caridade segundo os benfeitores amigos, né? E o Chico era o representante da melhor compreensão que eu pude analisar de como praticar a caridade material sem ostentação, respeitando aquele necessitado. Mas muito mais do que isso também. Ele oferecia o que hoje não é comum na casa espírita: o pão da alma. Sentado num banco, os amigos mais íntimos que ali aproximavam, abriu o Evangelho segundo o Espiritismo e lia um trecho do Evangelho. Aleatoriamente falava assim: fulano, faz um comentário. E cada um comentava o Evangelho segundo a sua aptidão, segundo a sua interpretação, como fala Divaldo Franco, segundo o seu tempero. E era algo muito interessante, mas muito interessante mesmo. Apenas uma vez eu presenciei um comentário de Divaldo Franco, onde todos nós ficamos emocionados. Depois que o Divaldo comentou, falando da incumbência de Allan Kardec na França, quando eu termino o comentário, Chico fala assim: nosso Di comentou muito bem, entretanto a história não para aí. Enquanto ele comentava, ele narra a história. Emmanuel me levou na biblioteca maior do mundo espiritual. Ele acaba de contar a história segundo o Evangelho, o sofrimento de Jesus e assim por diante. O óbito da viúva, a caridade maior, todos os relatos firmados por irmão X, Chico Xavier foi na fonte presenciar. Então a gente vai começar a aprender como é exercer a caridade. E uma dessas noites, ele psicografou uma história que eu achei muito interessante. Dá para contar mais ou menos em 50 minutos. Eu vou tentar abreviar para 10 minutinhos, para a gente não ultrapassar muito tempo. Refere-se à necessidade da evangelização das nossas crianças. Começa assim: quando o jovem desposei Claudino, um homem justo e bom que pesava com a exatidão a farinha para o pão. Um filho era o nosso maior ideal, no qual passamos longos anos em ranking de tratamento, até que um filho chegar em nossos braços. Resolvemos colocar o nome de Pedro, para prestar uma singela homenagem ao segundo imperador do Brasil, cujo nome nos trazia bastante respeito e admiração. Claudino me divertia na condição de mãe dominadora, mas não, enfrentava sempre e era contra a sua maneira de proceder, porque na verdade a educação de Pedro deveria ser para ser governador, líder nato da nossa terra, em especial do nosso Brasil. Mais alguns dias passam, ele é matriculado na escola do aprendizado comum. Brinca com os amigos, mas começa os pequenos aborrecimentos. Na verdade, todos estavam equivocados. Meu filho foi criado para dominar, para ser líder. As demais pessoas deveriam obedecer, desde pequeno, os seus impulsos. Claudino me divertiu novamente e assim foi. Até que as reclamações começaram a surgir e chegar em nossa casa. 1, 2, 3.
Novamente a advertência do meu marido, mas não. Todos estavam equivocados. Não estava compreendendo a maneira minha de educar. O menino educado para ser líder. Mais algum tempo, já maior, pouco maior, é expulso da escola. Não tem problema, matriculei numa outra. E continua da mesma forma, da mesma intensidade, e a mesma dificuldade das pessoas compreenderem. Expulso pela segunda vez, logo em seguida, pela terceira vez. Depois de muito tempo passado, de muita teimosia, de muito enfrentar meu marido, ele resolve então matricular Pedro numa singela oficina de aprendizado mecânico. Logicamente contra o meu gosto. E após o terceiro dia de trabalho, ele chega em casa choramingando, que não nasceu para profissões subalternas. Enfrenta o Claudino e faz com que ele tire Pedro da modesta oficina de aprendizado mecânico. Mais alguns dias passa, ele começa então, entre os amigos, a entrar no vício da bebedeira. Chega em casa fora do horário normal. Mais uns dias, também na jogatina. Meu marido começa a adoecer, a aborrecer. Adoece, entristece, sem que os médicos de nossa cidade consigam diagnosticar a sua enfermidade. Mais algum tempo, a sua situação agrava. Eu tive que observar e ver, partir nas asas da desencarnação, o esposo justo, fiel e bom, que pesava com exatidão a farinha para o pão. Agora, dividindo o aposento, eu e o filho do coração. Mais alguns dias passa, ele continua então a entregar-se no vício, da bebida, da jogatina. O nome familiar estava comprometido, o marido já não tinha mais. Então, pela primeira vez, tentei fazer uma advertência. Ele começa a me esbofetear, cai no chão golfando sangue, e a partir de então, não tive coragem de dividir o aposento com o filho do coração. Convidei uma velha amiga de infância e fomos montar um bazar de quinquilharia na periferia da nossa cidade. Tivemos um sucesso relativo do nosso trabalho. E para guardar os valores amoedados, colocamos por debaixo do travesseiro uma arma para que pudesse proteger esses valores. Era uma casa modesta e tinha uma vidraça muito grande na sala. E um dia muito chuvoso, entre um clarão e outro, entre um relâmpago e outro, observei que um homem estava perto do nosso aposento. De repente, um outro clarão, puxei a modesta cortina, não tive dúvida, ele estava dentro. Dei uns passos para trás, saquei-me da arma, fiz a mira correta. Entretanto, um outro clarão, já não tive coragem de puxar o gatilho. Ele pula sobre mim, tal qual a fera sobre a presa vencida. Me asfixia, caí no chão, minha língua estava hirta, não consegui pronunciar uma só palavra. De repente, ele vê que minha mão esquerda está fechada, esforça por abrir. Vê um simples retrato, tipo 3x4, e começa a gritar: mamãe, mamãe, não me digas que te matei, mamãe. Um tanto tarde. Quem sabe se tivesse compreendido melhor a prática da caridade, de falar para ele da humildade, que o maior exemplo nasceu numa estrebaria, enfaixada em panos pobres, teve no seu legado a carpintaria, foi mestre no amor. Hoje, peça ao Senhor que permita Claudino me aceitar como esposa novamente, para que possamos receber Pedro em nossos braços e falar para eles de Jesus. Da novidade, então, Jesus de Nazaré. Termina a carta pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, Sebastiana Pires.
Emmanuel fala que falar da caridade ou do Evangelho para quem está de barriga vazia é uma descaridade. Porque relembra Jesus: dar de comer a quem tem fome. Mas fala também da necessidade nossa, não só da fome de estômago, mas da necessidade nossa de saciarmos os nossos desejos, nossos impulsos, através da paz. Então a caridade tem um sentido muito amplo. Quando a gente fala benevolência, é todo o bem que está a nosso alcance. Visitar um doente, o nosso irmão do presídio, e assim por diante. Tem uma complexidade muito grande. A gente costuma dizer assim que, via de regra, hoje está mais fácil. Mas falava-se antigamente que o espírita tinha cobra no bolso. Né? Muito difícil enfiar a mão no bolso e fazer alguma coisa. Ainda continua uma dificuldade muito grande, mas graças a Deus melhorou bastante, houve um avanço. Então a gente não tem como praticar a caridade, né, se não houver o esforço de cada um. Então que cada um faça a sua parte. E a caridade material pode ser difícil para alguns, mas é simplesmente a mais fácil das caridades. Quanto tempo eu tenho, Naval? O segundo aspecto, depois da benevolência, aí começa a apertar o cinto um pouquinho mais. A caridade da indulgência. Indulgência. Compreender as pessoas tais quais são. Tinha uma mensagem no nosso centro ontem, o Emmanuel fala que todo agressor é alguém nos pedindo socorro. Quem está com a ferida exposta, espera o bálsamo. Não quer que saia sangue dali. Quem está em situação deplorável, não quer julgamento, quer consolo, quer amparo. E é nosso dever a prática da caridade. Eu costumo dizer sempre, é um bate-papo repetido, com certeza, muitos oradores, mas é o contato com Jesus com a mulher equivocada. Na verdade, segundo o Divaldo Franco, quando Jesus defronta com aquela situação, vá um lugar de lado e começa a escrever na areia, escrevia frases onde cada um olhava e falava: meu Deus, essa serviu para mim. E ia embora. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala assim: primeiro os mais velhos, depois os de meia idade e depois os mais jovens. O que dá a entender que a pessoa mais velha pode não ter mais cultura, ou mais conhecimento até, mas tem mais experiência de vida. Com certeza, então, mais sabedoria. E Jesus pega aquela mulher desvalida, faz a contemplação, não julga. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ah, Senhor, eles foram embora. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vás e não tornes a pecar, para que males maior não lhe suceda. Ou seja, a responsabilidade sempre será proporcional ao conhecimento. A partir de então, teve um contato com Jesus, contato com o amor. Se ela errasse, a responsabilidade seria outra. Então, cabe a nós outros começar a praticar a caridade. É muito comum, um termo que Emmanuel usa, chama tisnar, ou seja, manchar os outros. Não. Vamos andar na cartilha de André Luiz. Analisar as pessoas pela qualidade ainda não adquiridas. Eu costumo dizer sempre que o grande problema nosso, nesse particular, está no relacionamento, em aceitar as pessoas como elas são. Eu já contei aqui aquela música do Roberto Carlos, Pensamento.
Você vê, quando o orador não é lá aquelas coisas, ninguém lembra, né? Então vou repetir. Roberto Carlos tem uma música, tem uma época de gravar muita música com mensagem cristã. Aliás, é bom que se diga, Jerônimo Mendonça Ribeiro, eu conheci lá em Uberaba também. O Chico psicografando, ele cantando lá fora. Foi uma das pessoas que, através do médium Chico Xavier, teve contato com o Roberto Carlos. E nas poucas conversas, às vezes o Roberto Carlos, apesar de ser o ídolo, às vezes confortava as suas emoções com Jerônimo. E de certa forma o Jerônimo dava orientação para ele. Falava de Jesus, da esperança. E o Roberto sempre foi, né, por muito tempo, um médium. Escrevia, ele falava assim, que tem duas verdades absolutas. Uma é o amor, para ele. A outra é Jesus. E o Chico orientou que ele fosse até Roberto Carlos. Roberto Carlos era amigo do Chico. Roberto Carlos ia dar uma soma de dinheiro para ele pudesse fazer o trabalho dele em Tuiutaba, a creche lá. E assim aconteceu. Aí o Chico ainda falou assim, vocês são amigos, na mesma vibração, na mesma sintonia. Você hoje está no casulo, está saindo desse corpo, libertando-se, mas os dois têm a mesma paixão por Jesus, a mesma carga vibratória. Coisa interessante, né? Amigo de outrora se reencontrando agora. Essa música chama Pensamentos. Assim, pensamentos que me dizem, sentimentos que me afligem, dos motivos escondidos da razão de estar aqui. Quando eu penso na razão da existência, contemplando a natureza deste mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. É que flores pelos campos se misturam, é que cores diferentes vivem juntas, e a voz dos ventos, na canção de Deus, responde em todas as perguntas. Teve por muito tempo, uma pessoa muito importante no Espiritismo de Rio Preto e região. Eu costumo dizer sempre nas minhas palestras, meu segundo pai, né? Eu comecei no trabalho mediúnico, em 1980, o Kardec, com ele, chamava Sebastião Bastos. Ele dizia assim, no jardim, todas as flores são flores. Entretanto, a beleza da rosa é diferente do jasmim. Num grande pomar, todas as frutas são frutas. Mas o sabor da pera não é o mesmo da laranja. Ou seja, nesse nosso mundo, cada um, embora não estamos muito diferentes um do outro, cada um tem a sua carga vibratória, num degrau evolutivo. Então o ideal é nós compreendermos as pessoas como elas são. Não julgar. Ou seja, da mesma maneira que nós sentenciarmos os outros, nós seremos sentenciados. Eu tenho um amigo fantástico, aliás eu tenho um amigo de diversas religiões. Esse amigo meu é um pastor da igreja presbiteriana. Na pregação dele, ele um casamento um dia, assim, a gente é muito apto de apontar. Só quando você aponta um dedo para as pessoas, você aponta 3 para você. Então a gente tem que fazer uma analogia sempre, né? Toma muito cuidado. Ter por base Jesus. Sempre que possível abençoar, consolar. Nós não estamos no período mais, não cabe mais essa crítica nojenta que a gente faz. Principalmente nós, os irmãos da doutrina. Abençoar sempre, abençoar sempre. Mesmo porque ninguém responde por erro dos outros. Terceiro aspecto. Perdão das ofensas. Com relação à indulgência, só queria afirmar também que quem conhece Jesus, conforme aquela moça equivocada, não é a mesma. Quem conhece Jesus
e andou com Jesus, nunca mais foi o mesmo. E a história é longa. Se eu for contar aqui dessa senhora, as reencarnações dela, a gente vai acabar com a palestra 10 e pouco. Mas todo mundo ouviu falar aqui também da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, em uma dessas últimas encarnações na Terra. Então, quem conhece Jesus, jamais será o mesmo. Terceiro aspecto, tanto Emmanuel como Joana de Ângeles, estudando o Evangelho, principalmente Joana, o Evangelho, a luta da psicologia profunda, ela fala que esse terceiro aspecto é o mais difícil de ser colocado em prática. A criatura humana tem duas chagas por excelência. O orgulho, principalmente. A outra chaga pesada, o egoísmo. Mas eu diria que o egoísmo também, mas nesse particular do perdão, seria mais o orgulho. Na reunião da mesa, na hora da Santa Ceia, Simão Pedro, o mais velho dos apóstolos, muito inquieto, mas era o mais experiente, relacionamento mais íntimo com Cristo. E ele interrogou Jesus: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu inimigo, meu ofensor? Eu tenho dito sempre, a gente tem aprendido ao longo da vida, mais com o Mestre Jesus, que todo grande pedagogo nunca dá a resposta pronta. É necessário que a pessoa que está fazendo a interrogação tenha um tempo de viajar. O pedagogo dá-se tempo. Então Jesus silencia. E Simão Pedro, como era inquieto, fala: Senhor, será 7 vezes, Senhor? Simão, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. E Emmanuel fala: a cada ofensa. Ou seja, o perdão sempre. Nesse mesmo dia, na hora da reunião, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começa então: Pai nosso que estás nos céus, depois, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E tivemos outras situações também, mas essas duas que chamam mais a atenção. Logo nos dias próximos ao martírio, reunido com os apóstolos, Jesus, mais em particular com Simão Pedro, segundo o Espírito Maria Dolores, fazia a interrogação: Pedro, tu me amas? Declara o Senhor. Depois ele faz novamente a pergunta: Pedro, tu me amas? Declara o Senhor. Duvidas do meu amor? Logo em seguida, pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Mas, Senhor, duvidas ainda do meu amor? Antes que o galo cante 2, por 3 vezes tu me negarás. Essa história, quem mais conta com propriedade é um amigo nosso de Mirassol chamado Adelino. Adelino fala aqui nessa casa? Não? É algo interessante. Quando Jesus é preso, na verdade pega Jesus, Simão estava sempre próximo. Eles tentam pegar Simão Pedro também. E Simão se esquiva: não, ando com Jesus, mas não tem nada, Jesus é um louco. E Jesus é levado no quartinho para ser sentenciado. Mas a tortura de Simão começa naquele momento. Então Jesus é interrogado por Pilatos e assim por diante, conforme sabemos, conforme narram os historiadores do Evangelho.
A tortura era tanta que ele vai, de forma impensada, se aproximando muito e tentando, pelas arestas, ver o que estava acontecendo com Jesus. Até que o soldado, novamente, pega ele de forma bruta. Não, por favor, esquiva. Esse Jesus é louco. Apenas... E sai novamente. Quando Jesus ali recebe a sentença e é levado naquela via infame, a aproximadamente 700 metros, pouco mais, nas estações, Jesus sai, lhe entrega um madeiro infame, ele lança um olhar a uma certa distância, não muito longe, e contempla Simão. Eu fico imaginando, a primeira vez que eu recebi um abraço do Chico Xavier, eu queria vir embora, o Adelino estava em Mirassol. Aliás, vou contar um fato particular. Posso estar enganado, mas médiuns e pessoas do Brasil inteiro, parecia que o Chico tinha um carinho especial para o Adelino e pelo Oswaldo Cordeiro, que foi muito meu amigo também, desencarnado ano passado, meu amigo e meu irmão. O Adelino ficou ali, o Chico sentava na mesa, psicografava, e o Adelino catava a mensagem e virava. Depois o Chico lia com a vozinha dele, o microfone, fazia leitura, até altas madrugadas. O correio, né? Consolando pais e mães que tinham perdido filhos. Geralmente era mais ou menos assim. O Adelino falou assim, o Chico, o nosso irmão atolou o carro, ele desatolou o carro agora, e ele quer ir embora. Ele não vai esperar, quer dar um abraço. O Chico segurou na mesa assim, já tinha naquela época 70, bastante tempo, né? Esforçou assim, me jogou em cima, me deu um abraço. Meu Deus! É uma vibração muito gostosa, muito gostosa. Eu já sou acho que meio desequilibrado, né, para não falar inteiro. Eu vim chorando até Barretos, não tinha como me conter. Mas assim, uma emoção gostosa, uma coisa prazerosa. Nossa, que... Então eu fico imaginando como é que seria então esse olhar de Jesus contemplando um amigo. A compreensão do espírito desse quilate. Ele entendia que Simão Pedro, o amigo, não tinha naquele momento a coragem para caminhar junto. Então Simão Pedro novamente se aproxima de forma instintiva. E é pego novamente, não, esse Jesus é louco. Na verdade, acho que Jesus era meio, eu também concordo com Simão Pedro, Jesus sempre foi louco. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que perseguem e caluniam. Hoje, 2000 anos passados, nós cristãos, ou chamados de cristãos, às vezes não conseguem gostar de quem gosta da gente. Amai os vossos inimigos. Há 2000 anos atrás, é muito difícil, não é? Sejamos honestos conosco mesmos. Então, conforme dizia Simão Pedro, Jesus é um louco. Passa o tempo, Jesus é crucificado, e Simão Pedro teve uma coragem muito grande, tornando-se um dos maiores pregadores do Evangelho. Dizem que Simão Pedro e o apóstolo Paulo, segundo Emmanuel, Paulo o maior de todos, pregador do Cristo. Mas Simão Pedro não ficou muito atrás também não, pregou até velhinho, até que foi preso e crucificado também. E na crucificação, eu não tenho coragem, eu não tenho dignidade para morrer como meu mestre. Me crucifico de cabeça para baixo. E assim aconteceu. Como ele estava demorando muito para desencarnar, para soltar o corpo, embora velhinho, o físico do espírito, então o soldado enfia uma lança no seu pescoço. Houve o desencarne. Jesus faz a retirada dele do corpo, pega nos braços, leva para o plano espiritual. Depois do refazimento, por tempo não muito longo, ele pede, Senhor, permita que eu vá contigo na direção do sofrimento. Vá, Simão, então vamos. Projeta na direção da terra. E Jesus orienta então, Simão, só que você vai nessa direção. Então, o homem fazia uma prece, conforme fala a mensagem da noite, não sei se vocês leram. Ela buscava os lugares elevados.
um homem pedindo socorro. Então Simão vai naquela direção. Um homem com um pano na cabeça, com um filho agonizante nos braços. Estou muito acostumado. E aí, ele vê a situação daquele homem. Sente a vibração. O homem fazia uma prece mais ou menos assim: Simão Pedro, tu que acredita tanto em Jesus de Nazaré, peça a Ele que abençoa, peça a Ele que cura o meu filho. Simão Pedro, em espírito, estende a mão e fala: se o meu mestre quer, o seu filho já está curado. A criança estremece, sorri. Aquele homem também sorri, joga o pano para cima, lança um olhar de gratidão aos céus. Simão Pedro reconhece nele o mesmo homem que tinha enfiado a lança no seu pescoço. Sente de leve uma repulsa e Jesus orienta: Simão, conforme disse um dia, até 70 vezes, 7 vezes. Então, só recordando, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo a entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para encerrar, que está misturando o tempo, na prece amiga de João de Deus, nas mãos do nosso Chico Xavier: muito obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos da tua doutrina santa, que nos conforta, que nos levanta para o seu reino de amor. Pela fonte em que entretece, poema de melodia, pelo pão de cada dia, muito obrigado, Senhor. Pela carícia do lar, doce teto de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor. Vivemos, Jesus querido, na esperança de encontrar-te, cantando por toda parte, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos vocês. Peço desculpa. Fica tranquilo. Muitas vezes eu faço.